A apostasia é uma palavra que vem do grego e que significa afastamento e que indica o abandono deliberado da fé por uma pessoa que dizia seguir aquela fé. O profeta Ezequiel, no capítulo 8 do seu livro, mostra a total apostasia da nação quando, através de uma visão dada pelo Espírito de Deus, o profeta vê as abominações que o povo está cometendo dentro do templo. No vídeo de hoje, estaremos falando sobre as abominações cometidas no templo pelos religiosos da nação de Israel, o que levou Deus a executar o juízo por meio do cativeiro babilônico. Portanto, seja bem-vindo ao nosso canal para mais uma aula da Escola Dominical. Queridos amigos e irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a vida de todos vocês. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez, prontos para estudarmos a Palavra de Deus através das lições bíblicas da Escola Dominical, lição de adulto da revista CPAD. E no vídeo de hoje estaremos estudando a lição de número 3 desta revista, que traz como tema as abominações do templo. Lembrando que estamos estudando o livro do profeta Ezequiel, e na lição de hoje estaremos falando sobre o capítulo 8 do livro de Ezequiel, onde Ezequiel recebe uma visão de Deus a respeito das abominações que estavam sendo cometidas dentro do templo de Jerusalém. Acreditem, dentro do templo, abominações de idolatria estavam sendo cometidas por esse povo. Mas antes eu gostaria aqui de agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado. Você que está pela primeira vez no nosso canal, eu gostaria de pedir para que você nos ajude nesse projeto de levarmos a boa e preciosa palavra de Deus, a boa teologia, sem sensacionalismo, sem distorção de interpretação de texto. Eu gostaria que você se inscrevesse no canal. Se você ainda não é inscrito, está pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Inscreva-se no canal. Se você tem sido beneficiado e abençoado pelos vídeos que temos colocado aqui, se inscreva em nosso canal, nos ajude aí. Também nos ajude com o seu like, dá um like nesse vídeo aí, compartilhe ele com alguém. Deixe o seu comentário, porque isso também nos ajuda bastante para que o YouTube mostre este vídeo para o maior número de pessoas. Vem comigo estudar a palavra de Deus, livro do profeta Ezequiel, capítulo 8, um livro que muitos entendem como de difícil interpretação, e de fato nós reconhecemos que é um livro que traz muita simbologia, simbolismos, é um livro com uma visão apocalíptica, mas nós estamos aqui para juntos aprendermos a palavra de Deus, amém? Então fique firme até o final deste vídeo aí, e nós estaremos aprendendo sobre o capítulo 8 do livro do profeta Ezequiel. Vem comigo. Tópico de número 1. Vamos falar neste primeiro tópico sobre as visões que o profeta Ezequiel recebe aqui no capítulo de número 8 de seu livro. Bom, antes vamos relembrar aí que nós estudamos já nas primeiras duas lições a respeito do contexto, do pano de fundo histórico por trás do livro do profeta Ezequiel. Vamos relembrar alguns pontos importantes aqui, porque fará todo sentido nós olharmos para o capítulo de número 8 e entender dentro do seu contexto histórico. Lembrando que o profeta Ezequiel está entre os cativos na Babilônia, né? No seu livro ele revela isso, que ele está ali localizado junto ao rio Quebar. Lembrando que o profeta Ezequiel também foi levado para o cativeiro babilônico na segunda deportação de cativos de Judá. Houve já 2 investidas de Nabucodonosor contra a nação de Judá, e no ano de 597, ano da segunda investida, é o ano em que o profeta Ezequiel é levado para o cativeiro babilônico. Nós já também estudamos na primeira lição sobre a primeira visão que o profeta Ezequiel teve. O livro do profeta Ezequiel é um livro cheio de visões, carregada de imagens, simbolismos, bastante comuns na linguagem apocalíptica, que é um gênero literário
que nós temos nas Escrituras Sagradas, o seu livro ele traz essa característica, tá bom? Então o profeta ele está no cativeiro babilônico, né, junto ao rio Quebar, e ali ele está exercendo o seu ministério profético, a qual Deus o chamou para alertar para o juízo que estava por vir. Lembrando também que no capítulo de número 7, que foi assunto da lição de número 2 do livro do profeta Ezequiel, né, nós estudamos sobre o fim vem, onde o profeta é usado por Deus para anunciar o juízo de Deus que estava por vir, caso a nação de Judá não se arrependesse dos seus pecados, e nós que já conhecemos a história, nós sabemos que ela não se arrependeu, e eles foram assim então levados para o cativeiro babilônico. Então a partir dessas informações, nós vamos para o capítulo 8, e mostrar aqui sobre as visões do profeta, que a nação de Israel está mergulhada na apostasia. E o que é apostasia? Já trouxe uma definição aqui, que é o abandono total da fé. Nesse tópico de número 1 sobre a visão, nós vamos falar da segunda visão de Ezequiel, lembrando que a primeira foi aquela visão da glória de Deus, né? Agora nós temos uma segunda visão aqui, já num aspecto negativo e não positivo, e nós vamos falar também sobre as abominações, as visões das abominações que Deus mostrou para Ezequiel que estava acontecendo no templo de Jerusalém, e depois nós vamos falar sobre como entender essas visões. Em primeiro lugar, vamos falar aqui sobre essa segunda visão que Deus mostra para o profeta Ezequiel no capítulo 8 do seu livro. Bom, o profeta Ezequiel recebe essa visão, essa segunda visão relatada no seu livro, 14 meses após a primeira visão, aquela visão da glória de Deus no seu chamamento, né, para o ministério profético. Então, 1 ano e 2 meses após, o profeta Ezequiel recebe mais uma visão de Deus, mas agora é uma visão de juízo, agora é uma visão onde Deus está mostrando, né, o pecado da idolatria do povo, da nação de Judá, pecado este que justificaria o fato de Deus preparar a Babilônia para ser a vara de correção da nação de Judá. Então o que Ezequiel viu, né, nesta visão, nesta sua segunda visão, foram as abominações praticadas no templo, o que faz com que nós entendamos o porquê de Deus permitir que a Babilônia levasse a nação de Judá para o cativeiro babilônico e devastasse toda a cidade de Jerusalém, até mesmo o templo foi derrubado, foi destruído pela fúria do exército da Babilônia e Nabucodonosor. No segundo ponto, nós temos aqui as visões das abominações do templo. As visões de Deus mostram fatos que estão acontecendo no ato da revelação e que ainda vão acontecer a curto, médio ou longo prazo, até mesmo do contexto escatológico. Então, precisamos entender que a visão que Ezequiel recebe de Deus aqui, ela reflete algo que está acontecendo naquele momento histórico, no presente, algo que ainda iria acontecer em curto prazo, como, por exemplo, a invasão da cidade de Jerusalém e do templo pelo exército babilônico, e também é uma visão que aponta também para um futuro já distante, ou seja, dentro de um contexto escatológico, né? Apontando para o fim. As visões das abominações do templo, vista por Ezequiel, são visões que mostram aquilo que está acontecendo principalmente, né? Este é o principal foco da visão, é mostrar o que é que está acontecendo com a nação, principalmente no contexto ou nos locais do templo em Jerusalém, um local que deveria ser local de adoração, local de reverência, né? Local de entrega a Deus, estava agora sendo um local de prática de idolatria desenfreada pela nação, mostrando assim então a chamada apostasia, o total abandono da fé no Deus de Israel, o Deus que tirou este povo do Egito. E lembrando também que, historicamente falando, houve um rei chamado Josias, que há não muito tempo atrás, há cerca de mais ou menos 30 anos atrás, já havia abolido muitas práticas idólatras desta mesma nação, deste mesmo povo, e agora o povo retorna a praticar a idolatria, né, nos anos de
outros reis que reinaram após Josias, tá? E como entender as visões de Deus aqui no livro do profeta Ezequiel? Primeiro precisamos dizer que essa visão era uma visão em tempo real. O que Deus estava mostrando ali para o profeta era o que de fato estava acontecendo naquele momento, mas não foi uma questão, uma visão de corpo presente, ou seja, o profeta ele foi levado fisicamente para dentro do templo para ver as abominações. Não, o profeta Ezequiel ele deixa claro que Deus, o Espírito de Deus, pegou ele pelos cachos dos seus cabelos e o levou até Jerusalém em visões de Deus, ou seja, como que num êxtase. Ele não foi levado fisicamente, ele não foi arrebatado para dentro do templo, né? Ele foi levado em visão para ver o que estava acontecendo lá, assim como aconteceu também com o evangelista João, por exemplo, na revelação do livro do Apocalipse, e também com Daniel, o profeta Daniel, que também teve visões escatológicas do fim. Aqui, nesse primeiro tópico, é importante a gente destacar sobre que Daniel está tendo uma segunda visão, 1 ano e 2 meses após a primeira, e nesta visão ele está vendo as abominações que está acontecendo lá na cidade de Jerusalém, dentro do templo de Jerusalém, e que esta visão foi uma revelação de Deus em tempo real, mas não de corpo presente. É importante nós entendermos isso para nós prosseguirmos com os relatos das visões das abominações. Tópico de número 2, sobre as abominações. Nos tópicos 2 e 3 desta lição, nós vamos mostrar aqui, ou detalhar, as abominações que Ezequiel relata no seu capítulo 8, no capítulo 8 do seu livro, mostrando ali com detalhes o que é que ele viu com relação a essas práticas idólatras da liderança religiosa de Judá. Então, aqui nós vamos mostrar que o profeta Ezequiel relata na sua profecia, ou na visão que ele teve, 4 principais ações abomináveis a Deus, ações de idolatria, que estavam sendo cometidas lá no templo de Jerusalém pelos adoradores. Então veja só, em primeiro lugar, no versículo de número 5 do capítulo 8, o profeta Ezequiel fala sobre uma suposta imagem de ciúmes. Olha o que ele disse, versículo de número 5: E disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava a imagem de ciúmes à entrada. O que é que Ezequiel está vendo? O que é que ele quer dizer com imagem de ciúmes? A palavra ciúmes aqui no hebraico é zelo, ciúme ardente ou ira. Muitos expositores do Antigo Testamento, a maioria esmagadora dos estudiosos, atribuem este termo, imagem de ciúmes, à adoração à deusa Azerá, uma deusa cananeia, já muito conhecida no contexto judaico daquela época. Imagem esta, deusa ou deus este, que já havia sido também implantado a sua adoração pelo perverso rei Manassés, mas que foi abolida pelo rei Josias após ele assumir o trono no lugar de Manassés. Olha só que coisa lastimável, lamentável que está acontecendo com o povo, com a nação de Judá, que deveria estar adorando a Deus, reconhecendo Deus como o seu libertador, o seu abençoador, o seu Deus, o seu Criador. Agora, esta mesma nação, que já experimentou proezas e maravilhas da parte de Deus, está adorando a deusa Aserá, e está provocando ciúmes em Deus, porque Deus tem ciúme dos seus adoradores. Então é bem provável que essa expressão, imagem de ciúme, se explica porque a idolatria provoca ciúme de Deus pelo seu povo,
né? Se você ler, por exemplo, o profeta Oséias, mostrando ali, por meio da ilustração do casamento de Oséias com uma meretriz, e a meretriz volta para o mercado de prostituição, e o profeta vai atrás dela e tal. Então percebe-se que em todo esse relacionamento entre Deus e o seu povo, Deus tem ciúme, Deus não quer dividir o seu povo com ninguém. E a idolatria provoca o ciúme de Deus, né? Então, por isso que essa estátua, essa imagem que o profeta Ezequiel vê é chamada de imagem de ciúme. Depois nós temos aqui o culto aos animais e aos répteis, né? Lembrando que são 4 tipos de adorações pagãs, idólatras, que estão sendo colocadas dentro do templo de Jerusalém. A primeira é a imagem de ciúme, adoração à deusa Aserá. Agora, nós temos aqui o profeta vendo, né, por meio de um buraco em uma parede, onde o Espírito manda ele cavar ainda mais esse buraco, a ponto dele ter uma visão perfeita sobre o que está acontecendo dentro das câmaras de lugares localizados dentro do templo de Jerusalém. E ali ele vê toda sorte de animais abomináveis e répteis, além de ídolos do povo. Isso está no versículo de número 10 do capítulo 8, e eu vou ler também o versículo 10, que diz assim: E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. E aí o profeta diz que 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subiu uma espessa nuvem de incenso. Olha só o que está acontecendo aqui. Nesta visão, o profeta Ezequiel está vendo os homens com lideranças importantíssimas do meio religioso de Judá, que estão nas recâmaras, né, com pinturas de animais que eram adorados no paganismo, principalmente no paganismo egípcio, né, na religião egípcia. Se você estudar um pouco sobre a religião egípcia antiga, você vai perceber que lá eles praticavam a zoolatria, né, que é a idolatria através de deuses com figuras, associadas a figuras, a imagens de animais. E aqui o profeta então está vendo isso acontecer. E no terceiro ponto aqui, os 70 anciãos que o profeta Ezequiel refere ali nesta passagem, dizendo que esses homens estão adorando a esses animais, né, a esses falsos deuses, através dos seus incensários. Então, o ato de acender incenso, né, revela que ali está havendo sim uma adoração a esses deuses falsos, né, que são representados pelas imagens de animais. Nós temos aqui a presença desses 70 anciãos. É importante por quê? Porque o termo ancião, né, que no grego, trazido para o grego, surge a palavra presbiterói ou presbíteros, traz a ideia de lideranças. Lideranças entre a comunidade, lideranças entre o povo, lideranças religiosas, né? Pessoas que influenciavam os demais povos da nação. Então olha só como que essa visão é uma denúncia grave contra a apostasia total e deliberada da nação toda, né? Se a liderança está nesta situação de idolatria, imagine como deve estar o povo em geral, né? O povo comum ali da nação de Judá. É interessante também destacar aqui que o profeta Ezequiel fala também a respeito de um personagem. Ele cita um personagem pelo nome, apesar dos demais 70 anciãos, que é Jazanias. E ele cita ainda esse Jazanias como filho de Safã. E por que que isto é interessante e curioso? Porque Safã foi justamente o escrivão do tempo do reinado de Josias, que achou, aquele homem que achou o livro da lei, ou seja, a Bíblia, perdida nos escombros do
templo. Quando o povo estava numa total apostasia, no período do reinado de Manassés, o povo estava desviado de Deus, a ponto de se perder o livro da lei dentro do templo. Então perceba que o povo já não faz mais uso do livro, já não havia mais aqueles momentos litúrgicos de leitura e adoração a Deus. O livro se perde, Safã acha, leva até o rei Josias e ali é feito a leitura, um retorno às escrituras, né? E agora o filho de Safã, que é Gesanias, está entre esses anciãos que estão cometendo estas abominações, mostrando que nós devemos cuidar enquanto estamos de pé, nós devemos vigiar, nós devemos tomar cuidado para que a nossa fé não se esfrie e nós também caminhemos aí a passos largos para a destruição, né, para a apostasia, para o abandono da fé e assim sofrermos o juízo de Deus, tá bom? Então vamos vigiar, vamos manter a chama acesa aí, sempre com disposição para buscar a Deus, sempre congregando, sempre cultuando, tendo alegria nos nossos momentos culticos de adoração, para que a nossa fé permaneça firme e inabalável. Amém? Tópico de número 3, sobre as abominações, parte 2. Bom, no segundo tópico, começamos a falar aqui sobre as abominações que foram reveladas através da visão dada ao profeta Ezequiel no capítulo 8. Nós já relatamos aqui duas das abominações, né? Duas das práticas de paganismo idólatra que estava acontecendo dentro do templo de Jerusalém. A primeira, nós falamos aqui sobre a imagem de ciúmes, ou seja, a adoração, a provável adoração a deusa Azerá. Já falamos aqui também da adoração às imagens, às pinturas nas paredes das recâmaras do templo, né, com pinturas de animais representando o paganismo egípcio. E agora, no tópico de número 3, nós vamos falar sobre o ritual ao deus Tammuz e a adoração ao sol. Bom, vamos lá, vamos falar do deus Tammuz aqui primeiramente. Que Deus era esse? Era uma divindade babilônica, né, de origem suméria, que era considerado o deus da vegetação e dos rebanhos. Existia uma crença com relação ao paganismo, por meio da crença nesse deus, Tammuz, de que ele ficava 6 meses morto no submundo, no período de seca, e 6 meses vivo no período das chuvas. Então, os adoradores, os pagãos, acreditavam que ele era o deus responsável pela saúde da agricultura e da natureza. No período de seca, acreditava que esse deus morria, e depois ele ressurgia, ele ressuscitava nos períodos de chuva, né? De 6 em 6 meses ele morria e ressuscitava para abençoar a terra, né? Sendo reconhecido como Deus da fertilidade. E por que nós estamos trazendo essa informação sobre o Deus Tammuz? Que na adoração egípcia, né, na Babilônia ele era conhecido como Tammuz, mas na adoração egípcia também já havia uma adoração, né, a um deus que tinha essas mesmas funções, que era o deus Osíris. Osíris, inclusive, que fazia parte da trindade egípcia, né, os 3 principais deuses do paganismo egípcio, que era o deus Íris, a deus Íris, o Osíris e o Horus, né, que era filho do casal de deuses. Então, aqui nós temos essa adoração sendo mencionada, e o profeta Ezequiel está vendo que? Ele está vendo mulheres envolvidas na adoração a esse Deus. As mulheres estavam chorando diante do Deus da imagem do Deus Tammuz. Olha, vamos ler o texto, versículo 14. O profeta diz assim: "E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte, eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tammuz." Meu Jesus, olha só, eu disse no tópico anterior que se a liderança, os 70 anciãos, junto com Jazanias, né, estavam ali adorando nas suas recâmaras, né, a divindades representadas por figuras de animais,
Se eles já estavam vivendo nessa apostasia, imagine os demais, como é que não estavam. Então aqui nós vemos o reflexo disso, né? A liderança tem uma grande responsabilidade diante do povo de ensinar o povo a adoração a Deus, né? A uma religiosidade saudável, sadia. Então, se os líderes estão desviados, agora nós temos aqui o reflexo das mulheres, né, chorando diante da imagem de um deus chamado Tamuz, que era considerado o deus da fertilidade. Uma vez que provavelmente essa geração de judeus já conhecia toda a história, né, conhecia tudo aquilo que Deus já havia feito em prol da nação, né, sabia que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam, sabia provavelmente da história do êxodo, né, da saída do povo de Israel do Egito, conhecia a história da peregrinação no deserto durante 40 anos, onde Deus cuidou desse povo, conheciam também a conquista da terra de Canaã, enfim, eram pessoas que sabiam o Deus, né, conheciam sobre o Deus de Israel, mas estavam aqui adorando a divindades pagãs, né? Então isso mostra muito como é que estava a situação espiritual desse povo. Nós temos também mais uma quarta abominação que vai ser mostrada nesta visão para o profeta Ezequiel, que era a adoração ao Deus só. Vamos ler o versículo 16 do capítulo 8 de Ezequiel, que diz assim: e levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, dentro do templo, né? E eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor e com o rosto virado para o oriente. Eles adoravam o sol, virados para o oriente. Então nós temos aqui mais um sinal de perversão, de paganismo, de idolatria, de abandono da fé, apostasia, quando ele vê 25 homens de costas para o templo, templo esse que tinha um significado muito grande para a nação de Israel, porque ali abrigava, né, a arca da aliança no local santíssimo do templo, e esta arca era o maior símbolo da representação da presença de Deus no meio da nação de Israel. E esses homens estão com as costas viradas para o templo, como que a presença de Deus não nos importa mais, ou nós não acreditamos mais, né, neste Deus que diz estar presente neste templo, então nós vamos adorar ao sol. E é importante nós sabermos que a adoração ao sol fazia parte do paganismo, principalmente o paganismo egípcio, né? No Egito havia inclusive o templo, né, do sol, que na linguagem hebraica traz a ideia de a casa do sol. Então aqui se trata, né, da cidade, de uma cidade também chamada Heliópolis, né? Heliópolis, que está na língua grega esta palavra, que significa cidade do sol. A expressão Heliópolis significa cidade do sol, que era uma cidade egípcia, a antiga cidade egípcia de On, né, no seu nome hebraico, ou Heliópolis em grego. E a cidade era dedicada ao deus sol, conhecido também como deus Ra, né? Na adoração egípcia era conhecida como deus Ra. Então o que nós estamos vendo aqui é que o povo está desviado, o povo apostatou da fé, eles viraram as costas para Deus e agora estão adorando a uma divindade pagã egípcia. Eu digo egípcia, mas se você estudar um pouquinho a história das religiões, você vai perceber que o paganismo dos povos antigos se inspiravam uns nos outros, né? Ou seja, era o mesmo Deus, ou falso Deus, né? Mas com nomes diferentes, né? Isso tanto no paganismo egípcio, depois o paganismo babilônico, cananeu, né? O paganismo grego e romano, ou seja, são os mesmos falsos deuses, mas com nomes diferentes, com características iguais, com atributos iguais, mas com nomes diferentes. Então, nós temos aqui a nação mergulhada numa profunda idolatria
irrefreável. E aí nós terminamos aqui falando sobre os anciãos na casa do profeta, né? No começo da visão do capítulo 8, no versículo 1 do capítulo 8, você vai ler que Ezequiel estava no portão da sua casa e os anciãos vinham até a ele, né? Vinham até a ele para conversar com ele, provavelmente em busca da palavra, né? Dos oráculos de Deus, né? Pode ser que tenha outras interpretações também, né? Dizendo que esses anciãos não iam lá para buscar a palavra de Deus ou para ouvir o que o profeta tinha a dizer, mas também talvez para convencê-lo a se render à adoração pagã também. Ou seja, pode ser que tenha várias outras interpretações, mas o certo é que o profeta Ezequiel já tinha um prestígio entre o povo, de maneira que o povo ia até a ele, tá bom? Mas o que eu quero dizer aqui, terminando este vídeo, é que neste capítulo 8 do livro do profeta Ezequiel, nós tivemos aqui uma revelação do estado calamitoso da nação de Judá, que experimentou maravilhas da parte de Deus, e isso deve servir como lição para nós, porque depois eles vão ser levados para o cativeiro babilônico e a nação vai ser totalmente devastada. A cidade de Jerusalém, a nação de Judá, o templo de Jerusalém vai ser totalmente devastado, e isso deve servir de lição para nós, para que nós possamos acordar, para que nós possamos manter a nossa fé viva e constante. Meu irmão, você que está assistindo, não se renda à idolatria, ao paganismo, né? Não se renda à frieza espiritual, à apatia, à indiferença, coisa que é muito comum nos nossos dias, a indiferença espiritual, a apatia espiritual. As pessoas vão para os cultos, tanto fez, tanto faz, se adora a Deus, se não adora, parecem que não estão mais preocupados em ir para a casa do Senhor para adorar ao Senhor, e esse estado de frieza espiritual pode ser um princípio do caminho para uma futura apostasia. Então tomemos muito cuidado, aprendemos com esta lição de que Deus tem ciúme de nós, porque Ele nos chamou, Ele nos salvou, Ele nos resgatou do poder das trevas e do pecado e quer que nós sejamos fiéis a Ele. A nossa adoração tem que ser exclusivamente para Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva no canal. Me ajude a cumprir a meta aí de chegar até o final do ano com um número de 400 inscritos para que nós possamos alcançar mais pessoas. Deus te abençoe e até a próxima.